Oi, gente! Vamos agora para a parte 2 de orações coordenadas, tá? Continuamos ainda no período composto por coordenação, continuamos analisando as orações estruturalmente independentes, que como a gente viu, né, na aula 1, podem aparecer nos enunciados em uma estruturação assindética, que é quando elas não vêm introduzidas por conectivo, ou elas podem aparecer introduzidas por conjunções coordenativas, daí vão ser chamadas de orações coordenadas sindéticas. Tudo isso aí a gente já viu, né? Agora, a gente vai partir para a classificação das orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que vêm introduzidas por conjunções coordenativas. Galera, existem 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: as orações aditivas, adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas, tá? A gente vai avaliar essa classificação final de acordo com a relação semântica introduzida pelo conectivo. A gramática categoriza, né, os conectivos para a gente. Então, tem o grupo de conectivos coordenativos aditivos, o grupo de conectivos coordenativos adversativos, o grupo de conectivos, conectivos coordenativos conclusivos, alternativos, explicativos. Todos esses elementos acabam participando de tabelas. Só que tem alguns conectores que só vão poder ser definidos de acordo com o contexto em que eles estiverem inseridos, certo? É sobre isso que eu quero falar com vocês inicialmente. Então, vamos começar primeiro pelas orações coordenadas sindéticas aditivas. Essas orações aqui vão trazer uma relação semântica de soma. A questão também pode falar, sem nenhum problema, em acréscimo, ok? Então, uma oração aditiva acrescenta uma ideia a outra oração, tá? Ela vai fazer, né, uma soma, ela vai construir uma relação semântica de soma. Aqui eu tô trazendo para vocês exemplos de conectivos coordenativos aditivos, tá? Geralmente, quando a gente pensa em soma, o primeiro elemento que vem à mente é o conectivo E. Confere? Então, pensamos em somar, automaticamente a gente pensa na conjunção E. Mas existem outros elementos que também podem participar dessas construções de adição, como por exemplo o conectivo NEM. A grande diferença, inclusive, entre o E e o NEM, quando eles fazem soma, né, é que o E faz uma soma afirmativa, enquanto que o NEM faz uma soma negativa. A gente vai entender isso melhor quando a gente for avaliar aqui esses dois exemplos, tá? E aqui eu trouxe também uma expressão correlativa, né? A expressão não só, mas também. Quando a gente está lendo um texto e a gente observa, né, o autor dizer o seguinte: o governo não só investe mal em educação de base, a gente espera que venha um acréscimo logo em seguida, né? Ele não só investe mal em educação de base, mas também, como também investe mal em saúde. Né? Então, essa expressão aqui é uma expressão correlativa justamente por isso. Quando você enxerga o não só, automaticamente você espera um acréscimo, né, que vem logo em seguida. Então, essa expressãozinha aqui mais também pode ser utilizada, né? Em geral, ela vem associada, né, à expressão não só para indicar soma, tá? E aqui, ó, os conectivos aditivos não se esgotam nesses exemplos não, tá? Eu poderia acrescentar, por exemplo, aqui o como também, certo? Então, vamos ver na frase. Ana deu todo o assunto e fez os exercícios. Aqui eu tenho, gente, aquela divisão tradicional, né? Ana deu todo o assunto. Eu vou chamar isso aqui de primeira oração, ok? E fez os exercícios, eu chamo de segunda oração. Eu consigo perceber que essa daqui é a segunda oração pela presença do conectivo. Como a gente já vem vendo, né, há um tempo, o conectivo nunca encerra uma oração, ele sempre começa a outra, né? Então, apareceu conectivo, apareceu conjunção, automaticamente você sabe que ele está começando uma outra oração. Um detalhe importante aqui dentro desse contexto: eu poderia, se eu quisesse, separar essas orações em períodos diferentes. Ana deu todo o assunto, ponto. Fez os exercícios, ponto. Ou seja, a estrutura de uma oração
não depende da estrutura da outra. Automaticamente eu sei que essa oração é uma oração coordenada, assim como essa segunda também é uma oração coordenada. Só que tem um detalhe: a primeira oração coordenada que participa desse enunciado não vem introduzida por conectivo, ou seja, eu vou chamar Ana deu todo o assunto de oração coordenada assindética, enquanto que essa segunda oração aqui, ó, introduzida pelo conectivo E, eu chamo de oração coordenada sindética. Agora vamos lá. Qual a relação semântica, ou seja, qual o sentido que esse conectivo está trazendo para esse contexto? Aí você diz, Ana, eu acho que quando eu digo assim, Ana deu todo o assunto e fez os exercícios, eu estou fazendo um acréscimo. Além de Ana ter visto todo o assunto, Ana também fez exercícios. Perfeito. É justamente por esse motivo que a gente vai chamar essa oração de oração coordenada sindética aditiva, já que a relação semântica que ela traz é uma relação semântica de soma, uma relação semântica de adição. Até aí tudo ok? Então vamos seguir. Ana não deu todo o assunto nem fez os exercícios. Gente, olha pra cá. Aqui eu tenho a seguinte ideia, a seguinte declaração. Ana não deu todo o assunto. Na primeira, Ana deu, né? Ana deu todo o assunto e fez os exercícios, tá? Mas aqui nessa construção de baixo, existe uma declaração negativa. Ana não deu todo o assunto. Consequentemente, Ana também não fez, né, os exercícios, tá? Ela não deu tudo, então ela resolveu não exercitar. Vejam que esse nem tem a mesma carga semântica básica que o conectivo E traz no enunciado anterior. Ana não deu todo o assunto, isso aqui eu vou chamar de primeira oração, ok? É uma oração coordenada assindética, é oração porque tem verbo, é coordenada porque a estrutura dessa oração não está presa à estrutura da outra. E ela é assindética porque não há conectivo introduzindo essa oração aqui. Tranquilo? Agora, essa outra oração que se liga à primeira, graças à presença do conectivo nem, que é uma conjunção coordenativa, né? Ela está trazendo um acréscimo. Agora, tudo bem, isso é um acréscimo negativo, não tem problema nenhum nisso. Eu estou dizendo que Ana deixou de fazer duas coisas. Ana não fez os exercícios e Ana não deu todo o assunto, tá certo? Foram duas ações que Ana não praticou. Tranquilo? Então, isso aqui, né, essa segunda oração é uma oração coordenada sindética aditiva também. Uma dica para vocês, não usem a expressão e nem. Ana não fez todos, não deu, né? Ana não deu todo o assunto e nem fez os exercícios, está errado. De acordo com a norma, é redundante você usar uma sequência de dois conectivos aditivos nesse caso, tá? Porque quem vai cumprir o papel da soma negativa é o nem sozinho. O e não precisa ser colocado dentro desse enunciado. Beleza? Um detalhe que eu acredito que vocês devam ter percebido, na primeira construção que eu fiz aqui com o conectivo e, eu não usei vírgula, vocês estão vendo isso aqui? Já na construção com o conectivo nem, a vírgula foi utilizada. Eu não vou aprofundar muita coisa sobre vírgula agora não, certo? A gente vai ver a questão de pontuação, né, um pouco mais à frente, tá? Mas o que eu tenho a dizer a vocês por enquanto é o seguinte: a gente nunca vai usar vírgula com o conectivo E aditivo. Estão ouvindo? Com o conectivo E. Eu estou falando especificamente do conectivo E. Quando a gente faz uma construção em que há uma soma sendo trazida pelo conectivo E, ou seja, quando a gente tem o marcador E funcionando como conectivo de adição, a gente não vai usar a vírgula quando o sujeito da primeira oração for o mesmo referente da segunda. Quem deu todo o assunto? Quem deu todo o assunto? Aí tu diz, foi Ana. Ana deu todo o assunto. Quem deu? Ana. Quem fez os exercícios? Ana também. Percebem que o referente não muda? Se o referente não muda, né? E eu estou usando aqui o conectivo E, eu não vou usar a vírgula, ok?
Então, reforçando, conectivo e aditivo com o sujeito da primeira oração, sendo o mesmo referente do sujeito da segunda, a gente não utiliza vírgula. Agora, com todos os demais conectivos, né? Com todos os outros conectivos aditivos, adversativos, conclusivos, alternativos e também os explicativos, a vírgula é obrigatória antes desses conectores. Tranquilo? Por isso que eu usei vírgula antes do né. Tá certo? Bom, então isso aqui, né, é a oração coordenada sindética aditiva. As orações responsáveis por trazer acréscimos aos enunciados. Tá bem? Vamos agora aqui para o item 2. A oração coordenada sindética adversativa. Gente, a relação semântica trazida por uma oração coordenada adversativa é uma relação semântica de oposição. Agora tem um detalhe, tá? A banca pode chamar essa oposição também, por exemplo, de contraste. A banca também pode chamar de quebra de expectativa, sabe? Contrariedade. Então, existem várias maneiras, né, para a gente chamar a mesma relação semântica. Oposição, adversidade, pode chamar de contraste, pode chamar de quebra de expectativa, enfim, tá? Agora, vejam só, olhem para cá. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de conectivos adversativos, mas, porém, contudo, todavia, tem o no entanto, tem o entretanto, né? Tem o próprio conectivo e, que dependendo da maneira como aparece na frase, pode, obviamente, introduzir outra relação que não seja a relação de soma, tudo depende da frase. Mas vamos aqui para esses exemplos que eu trouxe. O aluno estudou pouco, eu vou marcar isso aqui, ó, primeira oração, tranquilo? Mas passou, segunda oração. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que o conectivo mais está marcando o começo da segunda oração, beleza? Por isso que eu estou marcando a minha barra de separação justamente aqui. Então, o aluno estudou pouco, primeira oração, mas passou, segunda oração. Ana dormiu tarde, primeira oração. Porém, acordou cedo, segunda oração. Então, apareceu o conectivo, automaticamente você já sabe que outra oração está sendo iniciada. Tranquilo? Agora, minha gente, vê só. O aluno estudou pouco. Bicho, o cara estudou pouco. Mas mesmo assim o cara passou. A tua expectativa foi quebrada. Claramente existe aqui uma ideia que entra em contraste em relação à outra, né? Existe uma oposição. Isso aqui não é esperado por causa disso. Quem estuda pouco, você espera que não passe. Mas o cara passou. Por isso que eu falei que as bancas podem também chamar, né, essa ideia de adversidade, de oposição, de quebra de expectativa, sem problema nenhum. Porque, de fato, uma expectativa está sendo quebrada, tá? Então, vamos lá. A primeira oração aqui, oração coordenada assindética, porque não tem conectivo, né? Segunda oração, oração coordenada sindética adversativa. Ana, por que adversativa? Porque indica uma oposição. Acabou-se, certo? Aí eu venho pra cá. Ana dormiu tarde, porém acordou cedo. De novo, oração coordenada sindética adversativa. Gente, uma expectativa foi quebrada, tá? Automaticamente, você tem uma oração adversativa, certo? Há um detalhe também que eu não posso deixar de comentar. Vejam só. Digamos que eu monte a frase da seguinte maneira. O aluno estudou pouco e passou. Digamos que a minha frase seja essa, tá? Eu queria saber o seguinte de vocês. Eu estou usando aqui o conectivo e. Tranquilo. O aluno estudou pouco e passou. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. O conectivo e nessa construção está trazendo uma relação semântica de soma? Ele está somando alguma coisa dentro desse enunciado ou ele está quebrando a tua expectativa? Vamos pensar? O cara estudou pouco, aqui ó, a intensidade, né? Estudou pouco, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, o cara passou.
A tua expectativa foi quebrada? É isso que vai contar na análise da relação semântica trazida pelo conector. Não é para você sair por aí dizendo, Ana falou que o conectivo E sempre é um conectivo de soma, porque eu nunca diria isso. Até porque eu só consigo avaliar se ele é um conectivo de soma ou se ele traz alguma outra relação dentro do contexto em que eu estou me inserindo. É o contexto que vai definir isso, tá? Não é uma tabela. Lógico, existem conectivos categorizados? Existem. Por exemplo, você enxerga o embora, automaticamente você sabe que é uma concessão, né? Mas isso não vai acontecer com todos os conectivos que existem, não. Então, se liguem, tá? Inclusive, nesse caso, vou apagar aqui a barrinha para ficar mais fácil para vocês perceberem isso. Olha só, quando eu digo que o aluno estudou pouco e passou, esse E, por ser um conectivo adversativo, obriga o uso da vírgula. Notem que nesses exemplos aqui, ó, o aluno estudou pouco, mas passou. Ana dormiu tarde, porém acordou cedo. Quebrou uma expectativa, né? Geralmente, quem dorme tarde, você espera que acorde mais tarde, né? Mas mesmo assim, Ana acordou cedo, tá? Então aqui eu tenho exemplos, né, nesse lado. Todos os exemplos aqui são orações coordenadas, trazem, né? Orações coordenadas sindéticas adversativas, ok? Está havendo quebra de expectativa, contraste, contrariedade. Ana, mas tu usou o conectivo E daí? Não é o conectivo, não, que vai atuar sozinho para se definir, não. É o contexto. É o contexto em que ele está. Tranquilo? Beleza? É isso. Espero que tenham curtido essa aula. Daqui a pouco a gente chega na próxima, tá?